Boa noite, boa tarde, na verdade, né? Que felicidade poder estar com vocês aqui, ver essa casa cheia para a glória de Deus, tanta gente se capacitando nesses dias para viver uma igreja bíblica nos tempos modernos, na era digital. E eu queria falar um pouquinho sobre os desafios da igreja na atualidade. A gente vive hoje a pós-modernidade. A pós-modernidade é um tempo de grande desafio para a igreja se manter firme nas Escrituras, para a igreja se manter firme na anunciação do verdadeiro Evangelho, mas também para que a igreja possa fazer isso de uma maneira que comunique com essa geração, com esse povo que vive no tempo do século XXI. Quando a gente está falando de pós-modernidade, nós estamos falando de relativação de conceitos, nós estamos falando de quebra de tabus, nós estamos falando de desconstrução de sistemas já estabelecidos. Essas são as características desse tempo. Se antes nós éramos convencidos pelo pensamento racional, pelo pensamento cartesiano, hoje, uma verdade absoluta, ela é colocada no banco dos réus do questionamento. E as pessoas vão espremê-la e vão deturpá-la até encontrar uma definição que seja coerente com aquilo que elas querem ou com aquilo que elas pensam. E daí começa a surgir o seguinte questionamento: será que a Bíblia é relevante para esse tempo? Existem pessoas, até dentro das igrejas, que têm pensado assim, que têm falado assim. Será que a Bíblia, de fato, comunica com esse tempo? Será que a Bíblia tem um prazo de validade? E Mateus, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus capítulo 24, versículo 35, deixa claro para nós que a Bíblia, sim, ela é relevante. Que a Bíblia, sim, a mensagem dela foi para ontem, é para hoje, é para amanhã, porque a palavra de Deus, ela não passa. Diz lá: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais mudarão ou jamais passarão. Apesar das mudanças culturais, da mudança de mente, da mudança de forma de agir, a Bíblia ela permanece relevante. E ela é completamente aplicável aos dias de hoje. Por quê? Porque a Bíblia é eterna. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus ela não muda. E ainda que questionamentos sejam colocados, ainda que as pessoas tentem duvidar da relevância e da infalibilidade da palavra, ela não muda. E ela é relevante sim. E ela é relevante porque ela é a palavra de Deus, viva e eficaz, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. A própria Bíblia dá testemunho da sua própria relevância. A própria Bíblia dá testemunho da sua relevância. Mas a grande questão é, se a Bíblia é relevante, se a Bíblia fala para os dias de hoje, se a Bíblia comunica com esse tempo, por que muitas vezes a nossa pregação não é ouvida? Por que muitas vezes a nossa voz não encontra eco nos corações das pessoas que estão lá fora? Porque muitas vezes a mensagem, que é a mensagem da verdade, ela não tem convencido o pecador, não tem levado e comunicado a palavra de salvação. E isso tem acontecido, por quê? Porque nós não conseguimos, e eu usei três verbos aqui: revelar, manifestar e também comunicar. E pensa comigo, esses três verbos que eu usei aqui, eles estão falando sobre forma. Eles não estão falando sobre conteúdo, eles não estão falando sobre essência, mas eles estão falando sobre comunicação, sobre método. E é nesse ponto que a igreja tem encontrado grande dificuldade. Por quê? Porque é natural que nós queiramos comunicar uma ideia a partir da nossa visão de mundo. E nós nos esquecemos que a chamada para o Evangelho, ela nos convoca a apresentar o Evangelho de uma maneira que o outro entenda. Deus nos convida a ir a todo mundo e pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, mas em uma linguagem que faça sentido para quem está ouvindo. Deus nos chama para, se necessário for, mudar formas, trazer novos métodos, mas nunca abrir mão do conteúdo. Mas a verdade é
que muitas vezes a igreja tem grande dificuldade de abrir mão de suas formas, porque elas se tornaram preciosas. E a igreja se agarrou nessas formas. E existe uma grande luta para conseguir sair desse pressuposto, desse arcabouço cultural, histórico que foi estabelecido para se comunicar com o outro. Por quê? Porque quando essas formas surgiram, elas respondiam a uma demanda. Quando essas formas surgiram, elas facilitavam a comunicação do evangelho àquelas pessoas de um tempo, de uma geração, de um lugar. Mas a questão é que quando as formas não são revisadas de tempo em tempo, elas se tornam tradicionalismo. E tradicionalismo é a forma que permanece a mesma, mesmo quando ela não faz mais sentido, mesmo quando ela já não está mais cooperando para com o evangelho e para a missão da igreja. Quem lembra aqui da época que a bateria era o instrumento do demônio? Levanta aí. Quem lembra? Levanta a mão aí. Você já tem mais de 50, eu quero te dizer. Gente, quando minha sogra era pequena, não podia ter bateria na igreja, porque bateria era o instrumento do demônio. Por mais que a Bíblia fale de tamborim, que fala de símbolo, que fala de tambor, mas a bateria era o instrumento do demônio. Passou o tempo, as baterias vieram para dentro da igreja. Eu lembro que eu cresci, e eu me converti na adolescência, nos Embaixadores do Rei, e na igreja que eu passei parte da minha adolescência, era mais ou menos assim. Nós tínhamos um momento de corinhos. Quem lembra dos corinhos? Corinha. Tem mais de 40, tá? Quem lembra? Corinhos. 7h15 a 7h30 era o momento dos corinhos. 7h30 começava o culto, porque corinho não era culto. Aquilo não podia estar dentro da liturgia. Queridos, vou fazer mais uma pergunta. Quem lembra do rebanhão? Rebanhão. O rebanhão. Eu era magro que dava dó. Lembra? Eu lembro. Meu paletó listrado era de uma listra só. Mas Jesus entrou no meu deserto e inundou o meu coração. Queridos, Rebanhão, final da década de 70, início da década de 80, foi a primeira banda cristã a fazer um show em uma casa de show secular. Eles eram demonizados. Eles eram tidos como hereges. Tantas igrejas fecharam as portas para eles. Por quê? Porque eram igrejas apegadas ao seu tradicionalismo. E olha, eu não estou falando de tradição, eu estou falando de tradicionalismo. Tradição é a doutrina, é a história, são valores que representam uma instituição. Agora, tradicionalismo são formas que não funcionam mais. E a grande verdade é que todos nós temos tendência de querer manter aquilo que nós já estamos acostumados a fazer. Por quê? Porque sempre foi feito assim. Porque a igreja se acostumou a fazer dessa maneira. Mas, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente percebe que Deus não estabeleceu formato de igreja. Não sei se você já parou para pensar nisso. Deus, Ele não estabeleceu o formato de igreja. Quando a gente vai para o livro de Atos, aonde é que a igreja se reunia? No início, não. Lá em Jerusalém, no início da igreja primitiva, ela se reunia no templo. Aí deu ruim. E sempre que dá ruim é bom para a igreja, que a igreja avança, né? E quando começou a dar ruim, ela passa a se reunir de casa em casa. E aí começa a perseguição aos cristãos, a igreja se expande, vai para o mundo grego, e lá eles se reuniam de casa em casa, lá eles se reuniam na beira dos rios. Quando você vai para Éfeso, Paulo, ele vai reunir a igreja de Éfeso na escola filosófica de Tirano. Por quê? Isso nos mostra, Deus, Ele não determina o formato que a igreja tem que ser. A verdade é que não tem horário certo, não tem local certo, não tem formato pré-estabelecido na Bíblia. Se houvesse uma única maneira, uma única forma ou uma única linguagem, Deus, que é o Senhor da igreja, Ele estabeleceria isso de maneira clara. A grande verdade é, não importa se a sua igreja reúne no templo, se a sua igreja é em células, se a sua igreja é no cinema, se a sua igreja é na praia, se a sua igreja é online, se a sua igreja é no metaverso, o que importa é a mensagem que é pregada, e essa mensagem nós não podemos abandonar, que é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu na cruz por mim e por você. É isso. Agora, como a gente vai fazer isso? De acordo com aquilo que Deus foi colocando no nosso coração. Ele, o Senhor, é o maior interessado em propor
o que deve ser e como deve ser a sua igreja. Mas como ele não estabeleceu, ele delegou para nós a responsabilidade de quê? De discernir a melhor forma, a melhor linguagem, a melhor maneira de sermos igrejas. E de sermos igreja e pregarmos o evangelho para o nosso tempo, para a nossa época e para a nossa geração. Queridos, Deus, ele não estabeleceu a forma, mas a mensagem está estabelecida desde o início dos tempos. O homem pecou, destituído está da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, mas Jesus, o Filho de Deus, veio a essa terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, voltou aos céus, vai voltar para nos buscar, e nós somos pecadores, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nos voltar para Ele. É isso que a igreja precisa pregar, mas essa é a mensagem, a linguagem, a formatação, isso, tanto faz, a Bíblia não legisla sobre isso, pode ter parede azul, pode ter iluminação, pode ser virtual, o que não pode é alterar a mensagem do Evangelho. Deus delega a nós a escolha da forma, levando em consideração as pessoas que Ele nos levantou para atingir. Isso vai exigir de nós o quê? Sensibilidade cultural. Mas nós somos tendenciosos a demonizar tudo aquilo que não é no formato que nós preferimos. Gente, a gente está no século 21, 2022, e tem gente discutindo se a igreja preta é a igreja. Tem gente discutindo se é boate. Não, a igreja preta é do demônio. Não, a igreja preta está trazendo o mundo para dentro da igreja. Querido, minha vontade é perguntar para ele, me diz qual é o versículo da Bíblia que fala qual a cor que a parede da igreja tem que ser pintada. A gente não tem isso. Mas a gente é apegado às nossas formas. Deus não determina formato. Nós precisamos ter flexibilidade com eles, ou senão nós vamos morrer sozinhos, abraçados no nosso tradicionalismo. Eu tenho visitado igrejas centenárias, 100, 110, 120 anos, que foram igrejas relevantes, igrejas que têm grandes templos, mas que hoje se reúnem 20, 15, 10 pessoas nos cultos de domingo. Elas têm morrido. Por quê? Por mais que elas preguem a mensagem da verdade, elas já não conseguem comunicar com esse tempo. Quem estabelece a mensagem da igreja é a Bíblia. Isso está muito bem definido. Mas quem define o método da igreja, quem define a linguagem que a igreja vai ter, e agora pensa nisso, quem define isso são as pessoas para quem o Senhor está te levantando para pregar. Como assim, pastor? Você está dizendo que são as pessoas que definem a linguagem que a igreja vai ter? Sim, porque para cada grupo de pessoas, você vai precisar comunicar de uma forma diferente. Se você for ser pastor na África, o seu culto tem que ser de um jeito. Se você for para a Europa, o seu culto tem que ser de um jeito. Se você for para o Japão, o seu culto tem que ser de outro jeito. Você lembra do apóstolo Paulo? Fiz-me tudo para com todos, para ganhar alguns. A verdade é que muitas igrejas pregam a palavra da verdade. Muitas igrejas tentam comunicar o evangelho, mas não são ouvidas, porque elas já não respondem mais às perguntas certas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com mais de 1.000 jovens que saíram da sua adolescência e começaram a entrar na universidade. 70% dos jovens nos Estados Unidos abandonam o evangelho ao entrar na universidade. E ao serem questionados pela razão pela qual eles estão abandonando o evangelho, eles responderam que estão cansados de uma igreja que responde perguntas que eles não estão fazendo. A igreja tem respondido perguntas que o mundo não tem feito. Queridos, isso é muito sério. Olha Atos capítulo 13, versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Davi, ele entendeu os seus dias e o seu tempo, e ele serviu a Deus de maneira eficaz.
1 Crônicas, capítulo 12, fala dos filhos de Isacar e diz que eles conheciam o espírito da sua época. Esse é o legado que a igreja precisa construir, ser relevante em todas as épocas, sem permitir que as verdades das Escrituras se percam. Nós fomos chamados para ser vanguarda. Quando o mundo está lá na mídia, na rede social, no metaverso, no YouTube, a igreja já tinha que estar lá primeiro do que eles, porque a essência do mundo está em Cristo Jesus, e nós temos governo sobre esse mundo. Mas a gente tem entregado para o diabo. A gente tem entregado para o diabo. Queridos, a verdade é que em qualquer época, em qualquer cultura, as pessoas estão buscando respostas para os seus anseios. E só o Evangelho tem essas respostas. Só o Evangelho responde essas perguntas. Mas, para que nós possamos apresentá-lo de uma maneira clara, nós precisamos responder as perguntas certas. Nós, como igreja, precisamos entender, dialogar e saber quais são as perguntas que essa geração tem feito. Porque as perguntas da sua avó não são as perguntas do seu filho. As perguntas da sua mãe não serão as perguntas do seu neto. E se nós, como igreja, não entendermos isso, nós estaremos dentro de 4 paredes, pregando para um grupo, mas pregando de uma maneira que não atinge aquelas pessoas que vivem nessa geração. Quais são as buscas? Quais são os vazios que consomem o coração desse povo? É entendendo isso e apresentando o Evangelho de uma maneira eficaz e relevante, que a igreja vai conseguir avançar na era digital, que a igreja vai conseguir avançar na atualidade, porque só em Cristo temos as respostas para todos os anseios do homem em todos os tempos. Nós temos a palavra de vida eterna que as pessoas têm buscado em tantos lugares, em tantas coisas lá fora, mas nós precisamos entender e saber comunicá-las ao mundo. E para isso, muitas vezes, a gente vai ter que abrir mão de coisas que são preciosas para nós. Abrir mão de tradições, abrir mão de costumes, abrir mão de usos para cumprir a nossa missão aqui nessa terra. A nossa missão não é pregar um evangelho para aqueles que já estão aqui dentro da igreja. A nossa missão é entrar no terreno do inimigo e saquear o inferno e ganhar almas para Jesus. E Deus está levantando aqui uma geração de homens e mulheres, porque a igreja não é uma instituição, a igreja sou eu e é você. E se nós entendermos isso, nada vai poder nos parar, porque Cristo Jesus já está conosco. Deus quer te chamar para ser relevante nesse tempo. Mas você precisa passar por um tempo de transformação. Queridos, os desafios são grandes. Mas nada se compara ao poder do nosso Deus. Porque se Ele nos enviou, tal qual com Moisés, quando Ele prometeu enviar o anjo à frente, Cristo disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então não tem como a gente trabalhar para Jesus e a coisa não dar certo. Nós temos que fazer diferença nesse tempo. A igreja precisa ser relevante nesse tempo. A igreja precisa responder as perguntas certas nesse tempo. E aí sim, a igreja vai impactar o mundo com a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe.